está na hora dos nossos deputados e senadores começarem a pensar nisso. Mas só para a gente poder entender, essa questão da mega metrópole é uma questão que está no âmbito hoje da universidade, está na questão no âmbito do governo, já está se pensando, quer dizer, o quanto que está se movimentando hoje? Então, por exemplo, o governo do estado, o governador Geraldo Alckmin, ele tem uma preocupação com isso, ele já tem um olhar... Tive a oportunidade de conversar com o governador, pouco antes da eleição dele, por algumas vezes, conversamos sobre esse assunto. E ele é bastante sensível a esse problema. Você vê que ele criou uma Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano, que eu acho até já tem esse viés. Eu tive com o secretário Edson Aparecido, também conversamos sobre isso. Nós estivemos juntos com ele e com o pessoal da Espanha, da Fundação Metrópole, que faz esses planos na Europa. Eu sei que o Edson Aparecido já esteve também no mês passado lá na Fundação Metrópole, conversando com o pessoal lá. Então, essa coisa, vamos dizer assim, que começou a ser conversada. É uma ideia que já está semeada dentro do governo. Eu acho que já está semeada. Nós precisamos, eu acho assim, que isso ganhe um pouco de corpo dentro do governo e, paralelamente, é necessário que se façam as gestões e os estudos para se produzir uma legislação que contemple a necessária estruturação para a administração disso como uma cidade-região. Do ponto de vista, então, de Assembleia Legislativa, que seria provavelmente a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, né? Não. Seria o órgão responsável por criar esse arcabouço jurídico? Não, eu acho que isso está na esfera federal. Federal? Então, eu acho que assim, a Câmara Federal e o Senado devem propor uma legislação a nível federal que estabeleça diretrizes básicas para essas metrópoles e para essas megametrópoles, para que as assembleias legislativas dos estados façam sua estruturação local de acordo com as especificidades. Até porque há essa ideia dos diamantes depois se interligarem, né? Você precisa ter os diamantes em cada estado, em cada macro-região, para que depois você tenha essa interconexão entre eles. E é importante talvez ressaltar o seguinte: quando a gente fala em planejar uma metrópole, ninguém está falando em urbanizar todo esse espaço. O que é um plano megametropolitano? Ele parte do seguinte: a primeira coisa que é feita antes de você fazer um plano megametropolitano é uma pesquisa em cada município, descobrindo as suas vocações, as suas potencialidades e as suas formas de integração com o entorno. Então, você pode ter municípios e regiões cuja vocação é só agricultura, é preservação ambiental, então ela vai fazer parte do contexto dentro daquilo que ela tem vocação. Então, você vai estruturar um modelo para que as pessoas vivam num ambiente um pouco maior. Porque quando a gente fala às vezes a gente pergunta para o aluno, para alguém que está estudando, do que se constituem as cidades, né? A primeira resposta é assim: as cidades se constituem de pontes, viadutos, ruas, estações de metrô, prédios. E isso não é a cidade. As cidades são as pessoas. Então, tudo é estruturado para que as pessoas possam viver, né? Aliás, é uma estruturação bastante concentrada. Hoje no Brasil, o percentual de áreas efetivamente urbanizadas é 0,5% de todo o território. 0,5%, onde se concentram 85% das pessoas. Então a questão é pessoas num pequeno espaço. Por isso que o plano é uma coisa muito importante. Agora, por que especificamente em São Paulo já existe essa concepção de São Paulo, Campinas, São José dos Campos, Santos? Por que essas cidades comporiam esse diamante estadual? Porque essas são potenciais metrópoles. Campinas é uma região metropolitana, Santos é uma região metropolitana, Sorocaba tende a ser uma região metropolitana e São José dos Campos também. Então, a interconexão de metrópoles forma uma mega metrópole. Por isso que nós estruturamos esta área como objeto dessa conceitual ideia.
E como é que fica a questão, porque a região metropolitana de Campinas, você tem uma série de municípios, né, abaixo dessa do grande município de Campinas, como em São Paulo você tem Osasco, Barueri, São Bernardo, como é que fica essas cidades, elas se inserem dentro desse contexto aí todo? A gente elimina um pouco o conceito da metrópole para estruturar a mega metrópole. Aí aquele negócio que eu falei, é o conceito de cidade e região. Então todos esses municípios passam a ser uma cidade e região.